Olá, misteriosos e misteriosas, tudo bem com vocês? Comigo também. Ó, temos aí o nosso WhatsApp. Você querendo aí entrar no nosso grupo de mentoria totalmente gratuito, tá? A gente tem se ajudado muito por lá. Me perdoe porque ainda estou, né, no processo de recuperação. Essa aula aqui é sobre Estatuto de Servidores, mas eu não vou dar uma aula lendo o Estatuto. O que eu fiz? Eu peguei questões antigas da IAN, como de Nilópolis de 2022, né? E adaptei para o Estatuto dos Servidores de Belford Roxo. Óbvio. Porque se você perguntar assim, Nilópolis falou do Estatuto dos Servidores de Nilópolis, Magé falou do Estatuto dos Servidores de Magé, Mangaratiba, a mesma coisa. Então eu tive que pegar essas questões e adaptar. Legal, né? Eu duvido que alguém na internet ou no YouTube tenha feito isso. Se fez, marca aí pra mim depois e me manda, tá? E aí, ó, Mistério Pedagógico. Estamos aí, gente. Tô gostando muito de ver vocês aí me acompanhando. E bora pra aula. Antes da gente ir pra aula, são algumas questões que você vai ver que vai dar para você matar aí a Banquian com relação ao Estatuto de Servidores. Agradeço e peço a vocês novamente, acompanhem o canal, né? Se inscrevam, deem um like, dê um joinha lá, poxa, não custa nada. Tá vendo aqui essas questões? Baixou aí o material gratuito? Dá um joinha lá pro professor, tá bom? Vai me ajudar muito. Vamos para a aula. Tá aí a primeira questão. Deixa eu ver se a canetinha tá legal aqui. Tá tudo bem? Ó, só a cor dela que eu gosto de uma cor mais vermelha, né? Agora sim, aí, ó. Vamos lá. Nilópolis, professor 3 de língua portuguesa, tá? E outras matérias de 2022. Essa questão está adaptada, mas é uma questão da IAN. Tá ok? Então, de acordo com o Estatuto dos Servidores do município de Belford Roxo, assinale a alternativa correta. Bom, vamos começar aqui pela A, né? Pode o servidor público participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil? Ele não pode não, tá, gente? Isso tá lá no artigo, deixa eu ver aqui, artigo 117, tá? Vou deixar aí para você poder anotar. No seu inciso 9. Vamos aqui então para o site. Opa! Estatuto, eu quero o estatuto, gente. Isso. Estatuto, eu falei lá, né? Artigo 117. Ó, o meu estatuto já está todo zoado aí com as aulas. E 9. Olha lá no estatuto dos servidores de Belford Roxo, que eu vou deixar esse material para vocês também, com as anotações que eu faço. Tá ok? Tá lá. É proibido, gente. É vedado. É proibido ou é vedado, vai ser a mesma coisa. É proibido participar de gerência, administração de empresa privada, lá. Tá ok? Tá comprovado aí e é proibido. Ele não pode. Tá ok? Então não pode. Não pode. Ou acorda, vamos, vem pra aula. Aqui, ó. É permitido o exercício gratuito de cargos públicos? Você acha mesmo? Vamos lá no estatuto novamente. Deixa eu mudar aqui. O exercício gratuito, gente, você acha que pode? Você trabalhar de forma gratuita para a prefeitura? É proibido no artigo 4 a prestação de serviços gratuitos, salvos os casos previstos em lei. E esses casos, um deles que eu posso citar para você é do professor de religião, tá? Mas, vamos lá. Aqui eu vou botar aqui para você se lembrar, ó. Artigo 4. Tudo isso aqui é do estatuto, tá, gente? É estatuto de servidores que eu vou deixar para vocês, tá? Esses artigos, incisos, tudo. Tá ok? Na C, os cargos públicos da administração municipal podem ser somente em provimento efetivo? Não, vocês sabem que são efetivo, que é o que você está procurando,
e cargos em comissão, cargos comissionados, né? Então, é isso, cargos em comissão também, tá? E onde a gente pode ver isso, professor? Olha, eu acho que... Ah, tá. Eu estava lá no site ainda, né? Cargos públicos da administração municipal podem ser somente de provimento efetivo? Não, é efetivo em comissão, tá ok? E a gente pode ver isso, sabe aonde, gente? Lá no artigo 3. Artigo 3, no parágrafo único. Vamos comigo? Vamos comigo? Artigo 3. O cargo público, aqui no artigo 3, né? Ó, tá aqui no artigo 3, no parágrafo único. Vamos lá. Ele pode ser em caráter efetivo, que é o que você está buscando, ou em comissão. Tá ok? São os dois cargos aí. Então, essa questão, essa alternativa, está completamente equivocada. Restando para a gente a letra D. A letra D é interessante, né? O provimento dos cargos far-se-á, muito bonita mesóclise, hein? Somente mediante o ato da autoridade competente do Poder Executivo. Quando você lê Poder Executivo, você está lendo aí igual a prefeito, tá? Isso está no artigo 6, tá ok? Está validado aí no artigo 6 do Estatuto. Vamos ver aqui rapidinho. Ó, eu pretendo não abrir todas as leis não, tá? Mas eu estou abrindo algumas para vocês verem, ó. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante o prefeito municipal. Tá ok? Então, gente, o que você tem que ter em mente? Falou de poder executivo, prefeito. Ele não botou aqui prefeito, ele botou aqui, ó, poder executivo, para te engabelar, né? Falou de poder legislativo, são os vereadores. Aí eu pergunto, existe poder judiciário lá no município de Belford Roxo? Eu vou te responder isso aqui, ó. Ó, artigo 84. Olha só quais são os poderes que tem lá. Somente o executivo e o legislativo. Tá ok? Se cair alguma pegadinha dessa na prova, você já está vacinado. É só... Aqui, ó. É só o executivo e o legislativo. Tá bom? Eu escrevi até atrás da minha foto aí. Vamos para a próxima. Para a próxima. Next. How can you expect to be taken seriously? Hã? Hey, my friend. Vamos lá. Nilópolis, professor 3, novamente, adaptado, né, daquele jeito que eu expliquei para vocês. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Belford Roxo, assinale a alternativa correta. A readaptação não se enquadra como forma de... Opa. Não. A readaptação, gente, ela é provimento, tá? Isso tá lá no artigo 8. Readaptação é provimento, professor? É. Ela é um provimento. Ela é um provimento. Ela é um provimento. Podia fazer um funk assim, né? Ó. Formas de provimento. Decore elas aí, hein? Nomeação, promoção, nossa querida e misteriosa readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução, tá? Provimento, né, gente? Pode ser em caráter efetivo, em comissão, né? O provimento, a pessoa, né, tá sendo ali beneficiada, vamos dizer assim, pelo aquele cargo, né? Quando ela é nomeada, quando ela recebe uma promoção, ela sai de um patamar e vai para um outro. Quando ela é readaptada, vê que está fisicamente boa, né, a pessoa ali, e aí, o que acontece? Deixa eu botar aqui para aula. O que acontece? A pessoa volta ao seu local de trabalho. Quando é reversão, o que é reversão? O aposentado, né? Ele está aposentado. E aí ele volta a trabalhar, né? E tem a questão do aproveitamento, da reintegração, da recondução. Tudo isso aí são formas de provimento.
Vamos para a próxima. Em regra, o servidor, a letra B aqui, ó, em regra o servidor poderá, sem prejuízo do seu cargo, ser provido em outro cargo efetivo. Gente, tá até certo em partes, tá? Por isso que ela tá incorreta, vamos botar assim, porque ela não especificou de uma maneira mais completa, né? A gente sabe que o servidor sem prejuízo pode ser promovido em outro cargo efetivo, mas ela deveria falar lá do artigo 120, né, do Estatuto, do artigo 37 da Constituição Federal, né? O que diz lá na Constituição Federal, no artigo 37? Vamos ver aqui, ó. Artigo 37. Deixa eu só ver qual foi o inciso. Artigo 37, inciso 16. Ó. Quer ver? É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado o disposto no inciso 11, né? Que pode ser o quê? De 2 cargos de professor, a de um cargo de professor outro técnico ou científico, a de 2 cargos privativos de saúde com profissões regulamentadas, ou seja, ali na questão, gente, ela não está completa. E aí a Ian, ela adora fazer isso, eu vou colocá-la como incorreta, né? Eu vou buscar a mais completa. Então vamos botar aqui uma cruzinha de morte para ela. A investidura em cargo público recorrerá com a posse? Pô, perfeito. Isso está no artigo 7 do Estatuto. Vamos lá para o Estatuto? Ó o Estatuto aí, artigo 7. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Perfeito. Se está perfeito, tá entendendo? A Ian, ela faz isso às vezes. E aí complica, né, o candidato. Provavelmente você ia ficar em dúvida entre a B e a C. Mas a C tá completinha, tá? E uma coisa aqui, que a gente ainda vai ver, tá? A nomeação, da nomeação até a posse. Eita! Shopee, vocês compram pela Shopee também, gente? Da nomeação até a posse, 30 dias. Tá ok? E da posse até o exercício, 15 dias. De onde você está tirando isso, professor? Aqui, ó. Artigo. Ah, eu estou escrevendo atrás de mim. Artigo 13, parágrafo 1º. E esse aqui, ó. Vou escrever aqui, tá? Artigo 15º. 15, parágrafo 1º também. Vou botar um pouquinho aqui para baixo. Ok? Então, a posse ocorrerá no prazo de 45 dias? Não. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias. Tá ok? Vocês querem ver? Querem ver? Querem ver? Vamos lá, então. Artigo 13. Ó. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias. Beleza? Tá comprovado? E no artigo 15, o exercício é efetivo, o exercício é de 15 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, tá? Então aqui tem até um desenho, ó, de nomeação para a posse 30 dias e da posse para o exercício 15 dias. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá. De acordo com o Estatuto dos Servidores de Belford Roxo, assinale a alternativa correta. Ó, vamos ler uma a uma. É obrigatória a vinculação ou equiparação de qualquer espécie de remuneratórias? É obrigatória a vinculação? Tá esquisito isso aqui, né? Eu marcaria, eu não precisaria nem ler, mas olha só, apesar de ser do Estatuto, tá, gente, dos servidores, olha só o que essa banca fez. Isso é uma alternativa que está lá na Constituição Federal, 37, no seu inciso 13. Quer ver? Ó.
Constituição Federal, no inciso 13, olha só, é vedada a vinculação ou equiparação a qualquer espécie remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. É vedado, é proibido. Se é proibido, não pode ser, muito menos obrigatória, tá ok? Beleza? Vamos para B. Os cargos públicos da administração municipal são inacessíveis. Molinho, gente. Poxa, lógico que é acessível a todos os brasileiros. E isso está lá no artigo 5º. Quando eu falar sem referência, é porque eu estou falando do Estatuto. Artigo 5º do Estatuto. Tá? Artigo 5º. Vamos lá para o Estatuto. Aqui, ó. Artigo 5º do Estatuto. Aí, ó. São requisitos básicos para efeito a nacionalidade brasileira. É óbvio que o brasileiro tem que ter, ó. E aqui no artigo 3, parágrafo único, acessíveis a todos os brasileiros. Tá ok? Então, desmistificamos aí. Então, a A tá errada, a B tá errada, eu quero a certa. Vamos lá. Cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Olha só que lindo. Coisa de cinema, coisa da Ian, né? Tá certinho, tá bom? Tá lá no artigo 3 do Estatuto. Artigo 3 do Estatuto. Vamos aqui ver rapidinho. Cargo público é um conjunto de atribuições, ó, certinhos acometidas a um servidor. Que coisa linda. Ian, mandou bem, hein? Então o nosso gabarito é a letra C. Você tá certinho. Readaptação não é uma forma de provimento. Nossa, Ian gosta de brincar com isso, hein? Vou escrever aqui, ó. Readaptação. Já vimos lá no artigo 8. Artigo 8. É um provimento, gente. Tá ok? Eu cismo escrever atrás de mim. Me perdoe. Para a próxima. Nilópolis. Nilópolis estava bombando. Eu peguei muitas questões de estatuto de Nilópolis, tá, gente? Engraçado que Magé e as outras, elas cobraram muito lei orgânica, né? Santa Maria Madalena também cobrou muito lei orgânica. Pode ser que a Banquian, por ter cobrado muito lei orgânica nesses concursos que tiveram agora, pode ser que ela cobre agora estatuto. Um pouco mais de estatuto. Quer dizer, eu não sei, né? Mas vamos ver, vamos lá. Volta aqui para a aula. De acordo com o Estatuto de Servidores Públicos de Belford Roxo, assinale a alternativa correta. Bom, vamos começar aqui pela D. É permitido ao servidor aposentado, quer dizer, ele está aposentado, né? E ele se aposentou de forma compulsória, exercer cargo público, sendo ele considerado apto, mesmo que ele seja considerado apto. Se ele se aposentou de forma compulsória, ele não pode voltar, tá, gente? Porque aqui no artigo 27, vou botar aqui 27 do Estatuto, 25. Cara, eu tô com 25 na cabeça, né? Artigo 27 diz que não pode reverter. E o que é reversão, gente? A reversão é o retorno, né, do aposentado ao cargo público. Vamos ler lá junto com o professor o artigo 27? Deixa eu fazer a mágica aqui de encontrar. Artigo 27, caraca, tá até marcado com estrela. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos, ou seja, compulsoriamente, de idade, tá? Isso aí, por isso que ele foi bem detalhado ali na questão da idade. Tá ok? Então aquela nossa alternativa letra D está errada. A gente quer a certa. Letra C. Poderá ser nomeado para cargo em comissão quem tenha sido condenado por furto. Condenado, gente. Ó, se ele está condenado, está transitado. Concorda comigo que está transitado em julgado? E você já ouviu que se tiver transitado em julgado, a pessoa não pode, gente.
você vai colocar num cargo público uma pessoa que foi condenada por furto, por roubo, por abuso de confiança, falência fraudulenta, entendeu? Isso está lá no artigo 132, que a demissão, ela ocorre nesses casos, né? Casos de crime contra a administração pública. Então, quer dizer, se for comprovado e ele já está condenado e está transitado em julgado essa condenação, ele não pode exercer cargo em comissão. Tá ok? Isso está lá no artigo 132. Vamos dar uma olhadinha, que eu gosto sempre de mostrar para vocês o artigo. Sei que vocês não leem muito a lei, né? A demissão será aplicada nos seguintes casos. Se a demissão ela é aplicada nesses casos, desde que tenha passado pelo PAD, né? Tudo certinho. Ai, meu Deus, eu não estou no site. Se a demissão será aplicada nesses casos, desde que seja passado pelo PAD, né? O PAD é o quê? É o procedimento administrativo, né? Que o servidor ele passa, garantindo ele ampla defesa, né? Se ele tem ampla defesa aí, mas se ele foi julgado e já está condenado, não tem como ele exercer, tá? Vamos voltar aqui. Então, a letra C também não tá. Pode ser nomeado, tá ferrado. Letra B. A remuneração pelo exercício do cargo em comissão será sempre superior. Opa! Quer dizer, o cara está em cargo em comissão, vai ser sempre superior ao cargo de efetivo? Nem sempre. Isso não tá na lei, não tem nem como te mostrar. Porque isso não tá na lei, tá? Não tem uma coisa. Como é que pode isso, uma coisa vergonhosa dessa? Restou-nos a A é o gabarito, tá? Os cargos em comissão são providos por livre escolha do prefeito. A gente já viu isso, tá? Que o prefeito, ele escolhe por livre escolha dele, tá ok? Entre pessoas que possuam claramente, né, obviamente, né, a capacidade profissional e condições necessárias ao desempenho da função. É interessante que no estatuto diz lá, né, que cargos em comissão é o prefeito. E na lei orgânica também, tá? A Ian ela misturou aí nessa questão. Ó, vou mostrar aqui para vocês na lei orgânica, quer ver? Isso é o artigo 101, se eu não me engano. Ó, são auxiliares diretos do prefeito, secretários, dirigentes, tá? Os cargos são de livre nomeação e demissão do prefeito, tá ok? Muito doido, né? Aí ela misturou aí nessa questão. Mas enfim, eu acredito piamente que vocês marcariam a letra A, tá? Porque as outras estão muito esdrúxulas, né? Vamos para a próxima questão. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos de Belford Roxo, assinale a alternativa. E qual que eu quero agora, gente? Eu quero incorreta. Então, quer dizer, eu vou achar um monte de certa aí, tá? Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Vamos começar na D. Não, vamos começar na A mesmo. É assegurado às pessoas com deficiência o direito de inscrição em concurso público para provimento de cargo efetivo, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com as limitações apresentadas. Perfeito. Eu marcaria mesmo sem ler a lei, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês artigo 5º, parágrafo 2º. Tá ok? Vamos lá ler. Artigo 5º, parágrafo 2º. Ó, aqui. As pessoas portadoras de deficiência assegurado o direito de inscrever em concurso público para provimento de cargos, desde que sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Tá ok? Então, certinha. B. Letra B. Os cargos públicos da administração municipal classificam-se em cargos de provimento efetivo e cargos de provimento de comissão. Nós já vimos isso. Tá certinha. Eu vou colocar de novo aqui o artigo para você, tá bom? É o artigo 3º. Tá ok? No parágrafo único. Tá bom? Tá. Se você quiser ler depois, tá no artigo 6º também. Letra C. O concurso público terá validade de até 2 anos, por uma única vez, por igual período, nos termos da legislação vigente.
Talvez você pudesse se confundir aí, mas essa tá certinha, tá? Nos termos da legislação, mas nos termos da legislação vigente, por mais que não esteja certinha na letra da lei, mas isso não impede, tá? Tá lá no artigo 12. Vamos lá no artigo 12 pra gente ver. Ó, concurso público de até 2 anos, podendo se prorrogar uma única vez, por igual período. Aquele restantezinho ali que ele bota depois, gente, não anula, não faz a questão, não faz a alternativa estar errada, tá? Vamos lá, servidor público é exclusivamente, essas palavras assim, exclusivamente, eu já corto logo, ó. A pessoa física legalmente investida em cargo de provimento efetivo, sendo vedada a denominação para ocupante dos cargos em comissão. Não. Cargos em comissão também são servidores públicos, tá? Tanto é que está lá no artigo 3, tá? Está lá no artigo 3, ó. Os cargos públicos, provimento, caráter efetivo e em comissão. Ah, mas ele está temporariamente, ele está em um cargo de comissão que o prefeito botou ele, que o vereador botou ele. Legal, ele é servidor público também, tá ok? Não é só quem tem o cargo efetivo, quem tem um cargo em comissão também é servidor. A próxima, deixa eu ver se falta muito aqui. Tem bastante, viu? Muita coisa pra gente estudar, que bênção. Vamos lá então. Questão adaptada de Mangaratiba, 2024, tá? Prefeitura misteriosa. Vamos ver. De acordo com o Estatuto dos Servidores de Belford Roxo, assinale a alternativa. Eu quero a incorreta. Então, a readaptação é considerada uma forma de provimento? Já vimos isso, tá no artigo 8. Não é novidade pra gente, nós somos bons demais. Um dos requisitos para a posse em cargo público é a apresentação de atestados de antecedentes criminais emitido pelo Instituto Oficial de Identificação? Bom, o que eu posso falar dessa? Tá correta, tá? Um dos requisitos para a posse é a apresentação de documentos. Embora o estatuto, lá no artigo 5º, né, que vai falar sobre isso, expressamente não fale sobre atestados de antecedentes criminais, ele admite que ele possa pedir outras vias, né, outras exigências, né, via lei ou edital, tá? Isso aí é uma prática comum, vocês sabem disso, né? Atestado. Então, beleza, essa também está correta. Ah, professor, eu quero que você leia o artigo 5º, tá bom. Mas é porque lá no artigo 5º não fala, tá vendo? Não fala especificamente sobre isso, né? Mas no edital, e comumente, para quem é funcionário público sabe, eles pedem antecedentes criminais, sim. A readaptação é o reingresso do servidor público municipal após a aposentadoria? Não. O que é após a aposentadoria? Após a aposentadoria, gente, é a reversão. Tá? Não é a readaptação, ou seja, essa daqui está incorreta. É essa que a gente queria, tá ok? Ah, professor, eu quero que você leia aí sobre a reversão, que eu não me lembro, tá bom. Artigo 25. A reversão é o retorno à atividade de servidor, o quê? Aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da sua aposentadoria. Reversão é o aposentado que está voltando, não é readaptação. Tá ok? Então esse é o nosso gabarito. Vamos lá para a letra D. A estabilidade é o direito adquirido pelo servidor efetivo de não ser exonerado ou demitido, exceto por PAD, né, por sentença judicial ou processo administrativo, aí ó, o PAD aí, com ampla defesa. Vou botar aqui certinho, eu já tinha falado sobre isso, tá ok? E tá lá no artigo 22, vou botar aqui, ó, artigo 22, e podemos ler lá no artigo 22, sem problema nenhum. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.
Ai, eu pensei que vocês estavam vendo. Mil perdões. Tá aí, ó. Aqui, gente. Eu acho que eu vou disponibilizar esse material assim mesmo pra vocês, todo zoado. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Vamos para a próxima, então. Magé, opa, professor de história. Legal, legal. Prova de agora, né? De acordo com os deveres e proibições do servidor público de Belford Roxo, qual das seguintes ações constitui uma violação das normas do Estatuto? Eu quero uma violação, gente. Ele exercer com zelo as atribuições do cargo é uma violação? Não. Ele representar contra ilegalidades, quer dizer, ele representar contra coisas erradas, omissões ou abusos de poder. Ele falar, né? Ele mostrar que tem uma coisa errada ali. Isso é uma violação? Não. Atender ao público com presteza, com atenção, é uma violação? Não. Sabe qual é a violação aqui? Ele se ausentar. Isso é violação. Foi difícil? Não foi. Doeu? Não doeu. Agora, quero que você leia lá na lei, professor. Me prova, vamos lá. Artigo 117, inciso 1º. Deixa eu só botar aqui, caso vocês queiram anotar depois. 117, inciso 1º. Ausentar é proibido, é vedado, é tudo. Vedado. Ausentar-se, ok? Tá aí. Acho que eu vou deixar esse material assim mesmo para vocês, hein? Coloquem nos comentários, por favor, senão é um mistério. Vamos lá. Professor 1, História. Inclusive eu passei essa prova para algumas pessoas, tá? Querendo, entra lá no grupo que a gente disponibiliza. Vamos lá. Segundo o Estatuto dos Servidores de Belford Roxo, as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão com relação à ação disciplinar, que é o PAD, prescreverá, quer dizer, ela vai deixar de ser válida em quantos anos? Em 4, em 5, em 3, em 2? Em 5 anos, cara, Ian cobrar isso é muita maldade, cara. E ela cobrou. Só que eu adaptei, né, obviamente, para Belford Roxo, porque ela cobrou mediante Magé. Cara, tá lá no artigo 142. Meu Deus do céu, imagina você ter que decorar isso. Coisa de louco, né? Coisa de filme de terror. Vamos lá. A ação disciplinar prescreverá em 5 anos. As infrações puníveis de demissão, a cassação de aposentadoria, a mesma coisa. Então, ou seja, gente, é bom a gente dar uma olhadinha nisso aqui. Eu vou deixar, se vocês comentarem. Se tiver pelo menos 3 comentários, eu já deixo esse material zoado aí, tudo escrito para vocês lá, tá bem? Isso aqui é importante dizer para vocês que eu tirei do site da Ian, tá? Esse estatuto aí. Ai, ai. Ian. Ah, não, vocês não estavam vendo o que eu estava fazendo, meu Deus. Tá aqui, ó. No artigo 142, tá? Eu acabei desenhando, eu pensei que vocês estavam vendo. Em 5 anos, cara, a Ian cobrou isso pra Magé. Tem noção? Então, posso deixar esse material. Eu quero pelo menos 3 comentários. Deixa esse material, professor. É um mistério. Vamos para a próxima. Questão adaptada, obviamente, de Nilópolis, psicopedagogo. De acordo com o Estatuto dos Servidores de Belford Roxo, eu quero a correta. Os dias de efetivo exercício não serão computados. Você está trabalhando, gente, imagina. Você acha mesmo que não será computado? Você acha? Como base no registro de frequência do servidor, você acha que não será computado? O que você me diz? Né? E essa afirmação ela está incorreta, porque lá no artigo 100 e 101, o Estatuto estabelece que o tempo de serviço é contado para todos os efeitos. Tá ok? Ó, lá no 100 e 101. Deixa eu ver se eu vou aqui rapidinho. Senão ela fica muito extensa, né? Você acaba ficando com sono. Aqui, ó. Achei. A apuração por tempo de serviço será feita em dias. Considerando...
é contado para todos os efeitos do tempo de serviço, tá ok? Então, não tem o que se falar. Cara, eu vou até apagar isso aqui e vou colocar com isso aqui, porque caso vocês queiram esse material, eu coloco disponível lá, tá? Voltemos. Aplicar-se-á a demissão a pedido ou ofício. Demissão não, gente. Demissão não pode se aplicar a pedido não, tá? A pedido não. O que pode se aplicar a pedido, né, é uma exoneração, tá? A demissão ela só ocorre em duas situações, tá? Em sentença judicial em julgado ou por processo administrativo, né? Desde que dê toda ampla defesa. E o que tá? Aonde está isso? Tá lá no artigo 22, que a gente já leu. A gente pode ler de novo. Nossa, difícil de... Aqui, ó. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença transitada de julgado ou processo administrativo. Aí ele vai ser demitido e isso aí é uma penalização para ele, tá? Tá aqui, ó. Ele só perderá o cargo em virtude de sentença ou do PAD. Isso vai ser uma penalização, tá ok? Então ele não pode, eu quero ser demitido, não. Ele pode ser exonerado, ele pode se exonerar. Não há nada que impeça. Aliás, eu quero exonerar. Vamos lá. Será contado para a nova aposentadoria o tempo de serviço que já tenha servido de base para a aposentadoria anterior? Esquisito, né? Será? Tá errada, gente. Lá no artigo 103, deixa eu botar aqui, ó. Artigo 103. Parágrafo 1º, diz que o tempo de servidor em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para a nova aposentadoria, tá? Não para uma aposentadoria anterior, tá ok? Ah, professor, mostra isso pra gente, sem problema. 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço prestado nos estados, tá? Não o tempo anterior, tá ok? Vou deixar até assim mesmo de jeito, já tô até salvando aqui, ó. É porque aqui o errado aqui, gente, essa palavrinha aqui, ó. Cara, muita maldade aí em ter feito isso, na boa. O nosso gabarito é a letra D. D de dado. A exoneração poderá ocorrer a pedido do servidor ou de ofício, nos casos previstos em lei. E a gente já leu isso, né? Tá lá no artigo 22. Não, quer dizer, não tá no artigo 22. No artigo 22 vai falar sobre a demissão, né? Porque a demissão, ela é uma penalidade disciplinar, né? Já a exoneração não. A exoneração, ela pode ser solicitada pelo servidor ou a pedido dele ou de ofício. Exoneração. A palavra exoneração aparece quantas vezes aí no... Travou aqui. Aqui, ó. Achei. Tá lá no artigo 34 do Estatuto. Diz que a exoneração, não a demissão, né? Porque ali na questão tá falando de demissão. Mas a exoneração ela pode ser feita a pedido do servidor ou de ofício. Tá ok? Então, a nossa alternativa correta é a letra D de dado. Tá aqui. Que a exoneração ela pode pedir. A demissão não. A demissão ele não tem como. Tá? Vamos para a próxima. Ah, tá. Então o que acontece aqui, gente? Deixa eu botar aqui no meu rosto. Aqui agora são questões que eu peguei de um e-book que eu comprei.
E eu mesclei algumas questões, né, para a gente poder exercitar mais. Aquelas questões foram baseadas na IAN, então fiquem atentos, tá? Revisem. É bom sempre vocês verem esse material, dando pausa no que o professor está falando, tentando responder e depois ver a explicação do professor, tá ok? Let's go! Vamos para essas novas questões aí. Novamente, mostrando para vocês a camisa bonita aí, ó. Quem sabe a gente não vende, né? Quem sabe, quem sabe. Vamos lá então. Olha só. Segundo a Lei Complementar 14/1997, é importante que você saiba o número dessa lei, porque essa lei é o Estatuto dos Servidores da Prefeitura Municipal de Belford Roxo, tá ok? Considera-se servidor. Como é que é considerado servidor? Toda pessoa que presta serviço ao município, com ou sem remuneração, a gente já viu lá em cima, nos primeiros artigos, que não pode trabalhar gratuitamente. Então, essa daqui tá podre. O cidadão aprovado em concurso público, ainda que não empossado, não. Se ele não está empossado, não tem como. Vou até juntar aqui, ó. Se ele não está empossado, ele também não é considerado servidor, tá? O empregado público regido pela CLT, não. O empregado público regido pela CLT, ele também não é servidor público, tá? Não é. Qual que tá certo aqui? A pessoa legalmente investida em cargo público. Investida, né? Ela está investida em cargo público. Essa pessoa realmente, ela é um... Agora, olha só outra maluquice aqui, ó. Qualquer prestador de serviço terceirizado, você acha que qualquer prestador de serviço terceirizado é um funcionário público? A definição de servidor, gente, no estatuto, ela está claramente vinculada à investidura legal em cargo público, tá? Isso exclui prestadores de serviços terceirizados, empregados regidos pela SLT, né? O que Caxias vai fazer agora, por exemplo, não vai ser servidor, mas vai trabalhar na prefeitura como CLT, mas não é ruim também não, tá bom? Ok? Essa questão foi docinho, né? Vamos para a próxima. Estamos acabando já, tá? Fica tranquilo. É bom estudar também, gente. Vamos lá. De acordo com a lei complementar, a investidura em cargo público ocorre... A investidura, gente, ele é investido. A investidura ocorre na nomeação? Não. Ele foi nomeado. E até fiz um coração aqui, ele foi nomeado. Então não ocorre na nomeação. A investidura ocorre na aprovação em concurso. Ele foi aprovado no concurso público, eu vi lá que meu nome foi aprovado. Ali eu fui investido? Não. Ainda falta muita coisa, muito documento, muito exame. A assinatura do contrato de trabalho. Que contrato de trabalho é esse, gente? É CLT agora? A investidura, ela se dá com a posse. A investidura, ela se dá com a posse. Tá? Isso está aonde, professor? Ó, isso tá aqui, ó. No artigo 7º, tá? Vamos ver lá no estatuto. O estatuto vai responder pra gente. Artigo 7. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Ok? E o exercício, né? Vai dizer que efetivamente ele começou, tá? A trabalhar com os mini ser humaninhos. Uma pausa aqui rapidinho, gente. Vamos lá. O provimento dos cargos públicos municipais, conforme o estatuto, será realizado por ato de comissão de concurso? Nem sei o que é isso. O provimento dos cargos públicos municipais
Quem provê os cargos municipais? Isso está lá no artigo 6º. Tá? Vamos ler? O provimento dos cargos públicos faciar... quem faz? Tá. Prefeito municipal. É só procurar aqui, ó. Prefeito municipal. Viu? Estuda, gente, estuda. Falta o quê? Falta 1 mês e 20 dias para tua prova de Belford Roxo? Estuda, gente. Vamos estudar. Espalha esse vídeo aí para quem tá com dúvida ainda em estatuto, tá? O prazo de validade de um concurso público, segundo a lei complementar, essa lei complementar que a gente está falando é de Belford Roxo, será de quê? A gente já viu isso. Não vou abrir lá de novo, tá? Que a gente já viu. Tá lá no artigo 12. E diz exatamente isso aqui, ó. De até 2 anos prorrogável por uma única vez por igual período. Tá ok? Gabarito, letra BB. Vamos lá. Conforme a lei complementar, que vocês sabem que é o Estatuto de Belford Roxo, de servidores de Belford Roxo, são formas de provimento de cargo público. Eu quero as formas de provimento de cargo público. Exceto, vocês se lembram lá no artigo 8 que a gente falou? Que a gente leu? Vale a pena ler. Esse aqui vale a pena abrir. Peraí. Quais são os provimentos? Nomeação, promoção. Podemos até tentar fazer um mnemônico aqui, hein? Readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração ou recondução. Beleza? Vamos ver aí na questão qual desses não é. Promoção, nomeação, promoção, readaptação, reintegração. Tinha transferência lá, gente? Tinha transferência aí? Não, né? Então é a transferência, meu caro manceba. Tá ok? Tá acabando. Faltam umas 6 questões, tá? Segundo a lei complementar, a jornada do trabalho de servidores municipais deve observar o quê? Quantas horas? O que a gente mais vê nos editais. Tá lá no artigo 19. Esse artigo a gente ainda não leu, não. Esse artigo a gente vai ter que abrir. Não vai ter como. Poxa, professor, eu tô triste. Não, fica não. Fica alegre. Tá? Artigo 19, pra gente mandar bem aqui. Nos estudos. Vamos lá. Semanal de 40 horas. Observados os limites máximos de 6 horas e de 8 horas diárias. Pronto, tá resolvido. É isso aí. Mas é só isso, professor. É só isso, cara. Aí, ó. Qual das estão certas? Letra D. Viu? Que é sabe ou não sabe, é fogo. O servidor nomeado para cargo efetivo estará sujeito a estágio probatório de... Já está de acordo com a nossa CF, a nossa Constituição Federal, de 3 anos, tá? Você não vai cair nessa, acho que não precisa nem abrir lá, mas você já sabe de cor que são 3 anos de estágio probatório, mas está lá no artigo 20, tá? Caso você queira abrir. De acordo com o Estatuto de Servidores de Belford Roxo, remuneração é... Cara, essa daqui é muito legal. Vou fazer isso aqui, ó. Remuneração é igual a... Deixa eu mudar aqui a cor. Deixa eu botar um verdinho, né? É igual a... O que a remuneração é? Ela é igual... Vencimento... Mais... Mas o que, professor? Tem mais coisa, pô. Quando o município é bom de verdade. Mais vantagens, tá? Aí, ó. Então, a remuneração é igual ao vencimento mais vantagem. Aonde está escrito isso, professor? Já é o gabarito a letra C mesmo. Você já sabe. Aonde está escrito isso, professor? Lá no artigo
41. Vamos lá. Esse eu vou ter que procurar aqui pelo Ctrl F. 41. Às vezes dá uma trava. Aí eu prefiro ir na mão, na munheca mesmo. Aqui, ó, tá vendo? Como é que tá dando uma trava aqui na leitura? Aí, a remuneração tá aqui, tá? É o vencimento, é igual ao vencimento cargo efetivo mais acrescido, né? Mais as vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Tá ok? Então, certinho, certinho. São 3 questões. Vamos lá. De acordo com a lei, são consideradas indenizações ao servidor público. Eu quero a minha indenização. Então, o que seriam as indenizações? Deixa eu até acertar aqui no material. As indenizações, gente, seria o quê? Não vou ficar fazendo muito rodeio não, tá? As indenizações seriam ajuda de custo, diárias e transporte. Onde está escrito isso, professor? Lá no seu artigo 51. 51, no. Vamos aqui, então. Ó. Constitui indenizações do servidor, ajuda de custo, diárias e transporte. Eu vou pintar isso aqui. Se vocês fizerem um comentário, eu deixo esse material assim, marcado, pintado para vocês. Tá bom? Isso aí. Penúltima questão. Vamos lá. Segundo o Estatuto dos Servidores BA Ford Roxo, o servidor que não... Deixa eu só acertar isso aqui. Não. Nossa, veio com os defeitos agora aqui no final. Não se apresentar na nova sede no prazo máximo de 30 dias injustificadamente, deverá... Quer dizer, ele já é servidor, né? E ele tem que se apresentar a uma nova sede em até 30 dias. Mas se ele não se apresentar, ele vai ter que restituir a ajuda de custo recebida. Olha só que coisa louca, hein? Vou mostrar isso para vocês. Isso tá lá no artigo 57. Ih, caiu a minha caneta. Ah, mas é mais um motivo para eu mostrar aqui meu mistério pedagógico. Vamos lá no artigo 57, então. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo injustificadamente, não se apresentará a nova sede em 30 dias. Tá ok? Tá aqui, ó. Artigo 57. Pintei. Tá? Vamos lá. Última questões. A vacância de cargo público ocorrerá conforme no Estatuto dos Servidores. A vacância, gente. Vacância. Quando você vê vacância, deixar vago. Vago local de trabalho. A vacância é aquele cargo ali, ficou sem ninguém. Opa! Ficou sem ninguém. Né? Promoção. Ele saiu de um e foi para outro. Mas para esse que ele foi, não ficou sem ninguém. O que ele saiu pode ter ficado, mas... né? Mas não é promoção. Até porque o gabarito disso aqui, ó. Ó. Tá lá no artigo 33, que vai falar sobre todas as vacâncias, tá? As vacâncias. E a gente vai ler agora. É o último que a gente vai ler aqui. Vamos lá no artigo 33. Esse estatuto que é maravilhoso. Vocês estão lendo direto o estatuto, né? Olha lá, hein? Faltam poucos dias, gente. Aqui, ó. A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo acumulável ou falecimento.
É bom que decore isso? É bom que decore. É até feio falar decorar. Mas, gente, é isso aí, entendeu? É mistério. Eu vou colocar aqui, ó, uma caixinha de texto. Cara, esse professor é muito bonzinho com vocês, sabia? Vou inserir uma caixinha de texto só para vocês poderem comparar uma coisa com a outra. Quer ver? Ó. Aí, caraca, muito legal, né? Tecnologia. Vamos lá. Promoção. Tá aqui na caixinha de texto? Tá. Posse entre o cargo acumulável. Tá na caixinha de texto? Tá. Readaptação. Tá na caixinha de texto? Tá. Licença para tratamento de saúde. Nosso gabarito. Exoneração. Tá. Tá. Viu? E assim foram 20 questões de estatuto. Lembrando que as 10 primeiras foram questões elaboradas, né, pela IA, sendo que eu tive que dar uma readaptada nelas. Tá ok? E, gente, não fiquem tristes com haters. Vou contar aqui pra vocês. Teve uma menina esses dias que virou uma hater minha, né? Eu não sei se por inveja, não sei o que acontece na cabeça do ser humano, mas se você está numa aula, você tem que participar da aula, né? Você tem que expor a tua opinião, mostrar ali se você sabe ou não sabe. E aí ela disse que eu copiava as questões do professor e tentava tirar as pessoas dele. Mas mal ela sabe que eu sou amigo do dono do curso, que às vezes eu passo algumas questões minhas para o dono do curso. Muitas questões, essas questões aqui eu inventei mesmo, gente. Eu recriei, eu peguei elas da Ian e recriei para Belfor Roxo. Entende? Deu trabalho. E ser acusado de uma coisa dessa é muito, muito grave, né? Mas eu printei tudo bonitinho. Se eu fosse colocar em juízo, né? Imagina. Ela ia ter que provar que eu copio, né? Agora, óbvio, aquelas outras questões ali, eu peguei de um e-book que também eu pedi autorização e tudo mais. E na internet, gente, é muito difícil você dizer quem está copiando de quem. Por quê? Porque as questões estão aí, estão no quê? Concursos, estão em vários sites, é porque muita gente não procura, tá? Mas não liguem para quem te ofende, para quem quer o teu mal. Você tem que seguir em frente, né? O seu pensamento é em você, na sua família, nos seus, tá? Você vai passar nesse concurso de Belfor Roxo, vai passar no de Caxias, tem agora do Benjamin Constant, tem agora o PND, tem vários outros. E vamos caminhando junto. Tá aí o meu WhatsApp, você pode me chamar para poder entrar no grupo. Vou adorar ter você lá. E as pessoas que estão, né, estão gostando também, tá ok? Mais uma vez eu peço para você espalhar nos teus grupos de WhatsApp esse conteúdo. Se inscreva no canal, por favor. E olha que tem gente que entra às vezes no meu grupo que não está inscrito no meu canal. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo e dê o joinha, tá bom? Para esse vídeo ir para mais e mais pessoas, tá ok? Fiquem com Deus e lembre-se, falta 1 mês e 20 dias praticamente para sua prova, então estude. Tchau, tchau.